Amados, a paz do Senhor. Está funcionando aqui o microfone? Enquanto os irmãos entram ali também, né? Amados irmãos. Tá bom? Amados, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa escola bíblica dominical, online, né? Por causa da pandemia que está acontecendo em todo o planeta. E nós estamos obedecendo às leis e não estamos podendo cultuar, fazendo a nossa escola bíblica dominical junto com nossos irmãos, né? Então nós estamos, é uma ferramenta que o Senhor nos deu de estar transmitindo online, né? Então nós vamos estar orando. E de início eu quero agradecer aqui os nossos irmãos que estão aqui nos ajudando, né? Que em todos os cultos, eles estão aqui fazendo esse trabalho para fazer a transmissão ao vivo para os irmãos. Nosso diácono Léo, que Deus te abençoe. Nosso jovem guerreiro Isaac, abençoado. Todos os cultos estão aqui para que seja um bom andamento da obra de Deus. Que Deus abençoe. Meu filho Marcos hoje está fazendo presente, foi buscar a nossa professora Viviane. Que Deus abençoe. Logo daqui a pouco ela estará transmitindo a nossa lição. O título da nossa escola bíblica é Liberto do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Que hoje o Espírito de Deus possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos aprender, ouvir a palavra do Senhor. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos agradecer, Senhor, por esse momento na Tua presença, na Sua casa, para ouvir e aprender a Tua palavra na manhã de hoje, Senhor, que o Senhor está nos permitindo. Nós queremos pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um que está nesse momento, da nossa professora Viviane, de cada um dos nossos irmãos envolvido na EBD. O Senhor possa abençoar, meu Pai. O Senhor possa abençoar cada irmão que nesse momento está online, para aprender um pouco da Tua palavra e sentir a Tua presença. Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades dos Teus filhos, meu Pai. Se fosse uma cura, que o Senhor possa curá-los, que o Senhor possa abençoar. Se for necessidade, Senhor, que o Senhor possa suprir a necessidade dos Teus filhos. Mas que cada um seja abençoado na manhã de hoje, Senhor. Porque o que nós esperamos é a Sua volta. E sabemos que neste mundo nós teremos aflição, Senhor. Um deles está se cumprindo, Senhor, essa epidemia. Mas que o Senhor possa abençoar, Senhor, nos livrar desse momento tão difícil e confortar o nosso coração. Meu Pai, como estamos sentindo falta de estar no templo te adorando, junto com nossos irmãos em comunhão adorando o Senhor. Senhor, como que está fazendo falta, meu Pai. Mas que o Senhor possa aliviar essa sensação de tristeza do nosso coração. O Senhor possa suprir, Senhor, com Teu Espírito Santo, que nós possamos, Senhor, estar na mesma comunhão com cada um, mesmo à distância. Senhor, que a Tua bênção seja na vida de cada um, na manhã de hoje, na vida da família de cada um, que o Senhor possa abençoar em Teu nome, meu Pai. É que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmã Viviane.
Saudar os irmãos com a paz do Senhor. A quinta lição, o tema é Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. O texto áureo se encontra no livro de Éfeso, no capítulo 2, versículo 4 e 5, que nos diz assim: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe, Efésios 2, de 1 a 10, vai nos dizer da seguinte forma: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que era nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Eu vou voltar na verdade prática, que ela é bem interessante, porque vai dizer da seguinte forma: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Por meio da maravilhosa graça divina. Por causa da graça de Deus, da graça que o próprio Deus nos ofereceu, que o próprio Jesus Cristo nos ofereceu, nós recebemos através dela libertação, recebemos perdão de pecados e salvação. Então a graça de Deus traz para nós três coisas aqui que o comentarista está dizendo na verdade prática. Traz libertação, perdão de pecados e salvação. E o capítulo 2 do livro de Éfeso, da carta que Paulo vai escrever à igreja de Éfeso, o comentarista ele vai falar justamente sobre a questão da libertação do pecado para viver uma nova vida em Cristo. Porque quando nós somos de fato libertos do pecado, nós vivemos em novidade de vida. É por isso que Paulo vai dizer que nós somos nova criatura em Deus, porque a graça comum, que é a graça salvífica, ela nos dá esses feitos, nos dá esse privilégio de, além de sermos salvos, sermos libertos e perdoados dos nossos pecados. A introdução vai dizer: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo.
Então, a verdade prática está resumindo justamente isso, porque a graça de Deus, a graça, o favor imerecido, ela nos proporciona a libertação dos nossos pecados. E tendo a libertação dos nossos pecados, nós nos tornamos nova criatura e vivemos em novidade de vida em Deus. Porque não adianta dizer, eu sou salvo, mas não viver em novidade de vida. Não adianta dizer, fui alcançado pela graça de Deus, mas você não demonstra como que você foi alcançado pela graça. E no decorrer da lição, nós vamos ver justamente essas questões, de que uma vez a gente sendo salvo, nós temos que demonstrar com as nossas atitudes, com as nossas obras, que de fato nós fomos salvos. E a salvação não vem pelas obras, mas só que um salvo tem obras. Um salvo, ele tem as suas práticas de alguém que tem uma nova vida em Deus. Primeiro tópico: a antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos, por natureza, filhos da ira. A nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa no grego, paraptoma, tem o sentido de passo em falso de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que era salvo, que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerte. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Isaías vai dizer que o que causa separação entre nós e o nosso Deus são os nossos pecados. Alguns nasceram em berço cristão, mas outros não nasceram em berço cristão. Outros viveram uma vida de pecado, mas foram resgatados por Deus. Só que na vida de pecado, quando nós vivíamos dispostos a pecar, nós vivíamos lá aprisionados pelo pecado, nós também estávamos na condição de morte, porque um homem, na sua natureza caída, na verdade, ele está morto. Só que aí vem uma pergunta: um morto pode ouvir a voz de Deus? Claro que um morto pode ouvir a voz de Deus. No entanto que o exemplo disso é Ezequiel capítulo 37. Porque Deus, ele pega o seu profeta, coloca no meio de um vale de ossos sequíssimos, não tinha nem cadáver, era osso. No que ele está lá no meio de um vale de ossos sequíssimos, o próprio Deus manda o profeta profetizar. E aqueles ossos, que eram corpos que estavam todos espalhados, que simbolizava o povo de Israel, aquilo ali era uma figura de como o povo estava morto espiritualmente. Só que aí o profeta vai profetizar e vai dizer: ossos, ouvi a palavra de Deus. E ali naquele momento ocorre uma restauração espiritual. Então o que acontece? Outrora nós estávamos mortos, nós estávamos como aquele vale de ossos secos, porém nós demos ouvidos à voz de Deus, nós demos ouvidos à palavra do Senhor e por isso nós somos vivificados. Outro exemplo de alguém que estava morto era o rei Manassés. O rei Manassés foi um dos reis mais iníquos que teve dentro do povo de Israel. No tanto que ele oferecia até os próprios filhos no Vale dos Filhos de Rinom. Ele sacrificava os filhos dele. Ele era, dizendo no popular, ele era o rei mais macumbeiro que existia. Só que um dia Deus criou a situação
Ele foi preso, sendo preso no cativeiro. Deus foi lá e resgatou ele, no tanto que o próprio Deus havia liberado uma profecia para a vida dele, dizendo que colocaria o seu gancho em seus lábios e o resgataria e o traria para perto. Então, Manassés estava morto nos seus delitos, morto nas suas atitudes, fazia todo tipo de imoralidade, todo tipo de promiscuidade, todo tipo de maldade. Porém, o Senhor o resgatou. Na sua morte, ele ouviu a voz de Deus e Deus o vivificou. No tanto que ele teve uma vida nova a partir de então. Outra coisa também que eu quero ressaltar é que, trazendo para os nossos dias, é que dentro da nossa igreja nós temos 3 tipos de pessoa. E um exemplo desses tipos de pessoas que nós temos dentro da nossa igreja está em Apocalipse, no capítulo 3, que fala justamente de 3 tipos de pessoas que nós temos dentro da igreja. Capítulo 3 do livro de Apocalipse, no seu versículo 1 ao versículo 6, vai falar sobre a igreja de Sardes. No que fala da igreja de Sardes, ele vai dizer da seguinte forma no versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardes, descreve: isso diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vive e está morto. Olha o primeiro tipo de pessoa que tem dentro da igreja. Tem nome, algumas traduções vai dizer, tem nome e fama de que vive, mas não está vivo, está morto. E quem está escrevendo é João, mas ele está escrevendo aquilo que o próprio Cristo está mandando ele escrever para a igreja de Sardes. Isso é muito comprometedor e é muito estarrecedor, porque presta atenção numa coisa. Jesus está escrevendo uma carta para uma igreja e está dizendo, olha, eu conheço quem está dentro da igreja. Eu sei que tem gente aí dizendo que está vivo, mas de fato não está vivo, está morto. E se está morto é porque está andando em pecado. Se está morto é porque não está livre, está escravizado pelo pecado. E ele está dizendo, eu conheço a igreja porque a igreja é minha e eu sei que tem gente morta dentro dela. Já parou para imaginar isso? Gente morta dentro da igreja. Era para ser um estado antes de aceitarmos a Cristo. Mas só que tem gente que aceita Cristo, aí no decorrer da caminhada morre novamente, ou se não, aceita, mas não vive em novidade de vida. E porque não vive em novidade de vida, então não tem uma vida nova, então não está vivo, mas está morto ainda dentro da igreja. Aí o segundo tipo de pessoa ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Estava para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Aí o segundo tipo de pessoa é alguém que está doente dentro da igreja, prestes a morrer. E aí Jesus está dizendo, lembra do que você tem ouvido e do que você tem aprendido, e arrepende-te. Porque tem gente morta, mas tem gente que está também enfermo. Está prestes a morrer. Porque eu costumo dizer que morte espiritual não vem da noite para o dia. É progressivamente. Porque um abismo chama outro abismo. E no que um abismo chama outro abismo, o que acaba acontecendo? Se a gente não se desperta em tempo oportuno, daqui a pouco a gente vai estar morto dentro da igreja. Porque o que Satanás quer nos nossos dias é que a gente fique morto dentro da igreja. Porque automaticamente quando a gente está morto dentro da igreja, a gente acaba contaminando outras pessoas. A gente acaba influenciando outras pessoas. E aí essas pessoas também vão ficando doentes progressivamente, daqui a pouco também estão mortas espiritualmente dentro da igreja. Imagina como é o culto de uma igreja morta. É um culto que não tem a presença de Deus. É um culto que não tem um reflexo daquilo que é de fato para ser feito dentro de um culto, uma adoração verdadeira, uma adoração sincera. No tanto que Jesus, quando ele estava conversando com aquela mulher à beira do poço, ele vai dizer, meu pai está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Só que alguém que está morto não consegue adorar de verdade.
Alguém que está morto não consegue viver em espírito, porque está morto. Então ele está vivendo em si na carne. Está vivendo nas obras da sua carne. E se está vivendo nas obras da sua carne, não tem comunhão com Deus. Mas aí tem um terceiro tipo de pessoa que está dentro da igreja de Sardes. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. E comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Porque na igreja de Sardes tinha gente morto, na igreja de Sardes tinha gente doente, mas na igreja de Sardes tinha gente que estava ali, intacto. Que um dia Jesus havia o resgatado e ele estava ali, dia após dia, sendo vivificado pela presença de Deus. Ele estava ali dia após dia, ao invés de errar o alvo, acertando o alvo. Ao invés de andar nos seus delitos, de andar nos seus pecados, não. Estava vivendo uma novidade de vida. Não é estatura de varão perfeito, porque a estatura de varão perfeito é só na glória. Mas é aquilo que Paulo disse, é de glória em glória que nós somos transformados. É de presença em presença que nós somos transformados. É de presença em presença que nós somos convencidos do nosso pecado. É de presença em presença que a gente vai se inteirando com Deus. Nós vamos percebendo aquilo que Ele gosta e aquilo que Ele não gosta. E a gente vai deixando de lado aquilo que pode nos afetar, aquilo que pode nos afastar e aquilo que pode nos separar definitivamente de Deus. Porque é aquilo que Isaías vai dizer, o que causa separação entre nós e o nosso Deus é os nossos pecados. E o que eu acho interessante aqui, que Isaías vai dizer, o que causa separação entre nós e o nosso Deus, não é entre Deus e nós, mas é nós e o nosso Deus. E isso me faz lembrar de Adão e Eva no Éden, porque Adão e Eva no Éden, eles que se escondem de Deus. Deus vai lá, Deus aparece lá, Deus tinha um encontro marcado com eles todos os dias na viração do dia. Ele estava lá presente todos os dias, mas no dia que Adão e Eva desobedecem à voz de Deus, o que eles fazem? Eles se escondem de Deus. E se escondendo de Deus, eles estão se separando de Deus. E a gente, quando a gente peca, a nossa tendência é não orar, porque a gente está com vergonha de Deus. Quando a gente peca, a nossa tendência é não mais dialogar com Deus, porque oração não é monólogo, oração é diálogo. E é esse diálogo que alimenta o nosso relacionamento com Deus. Porque não existe relacionamento nenhum que sobreviva sem diálogo. Se não tem diálogo, ele vai morrendo dia após dia. Mas só que Deus, ele aparece no jardim. Porque o homem está se separando de Deus. Mas Deus está lá, no mesmo lugar onde ele tinha um encontro todos os dias com o homem. Porque, como eu disse, é nós que nos separamos de Deus, e não Deus que se separa de nós. O que eu acho interessante também é que Tiago, no capítulo 1, no versículo 15, ele vai falar que é esse desejo gerado em nós, que quando é consumado o pecado, é aí que traz a morte. Porque primeiro vem o desejo, e isso me faz lembrar de Caim, porque Caim, ele vai, faz a oferta, é rejeitado, não por causa da oferta, mas por causa do coração dele. O problema estava no ofertante, não na oferta. Aí no que ele é rejeitado, o que acontece? A Bíblia vai dizer que ele fica com raiva, ele fica com ódio do irmão, e no ódio que ele está do irmão, dentro dele ele começa a cogitar em matar o irmão. Ele começa a maquinar em matar o irmão. No que ele está cogitando em matar o irmão, Deus aparece para ele. E presta atenção, Deus sabe do que está no coração dele. Deus aparece para ele e diz, Caim, se você melhorar de conduta, você pode ser aceito. Então, melhora. Vamos tirar essa raiva, esse rancor, essa raiz de amargura do coração. Muda a sua postura, que eu vou aceitar você e a sua oferta. Só que ele não se importa com aquilo que Deus está dizendo, porque ainda Deus vai dizer, olha, se você der vazão a isso que está te consumindo, vai te dominar. Você tem capacidade de dominar, mas só que se você der vazão, aí ele vai te dominar, o pecado vai te dominar. Só que ele não dá ouvidos a Deus, ele vai lá, aquilo que está dentro dele, ele externa matando o irmão. E aí Tiago está falando justamente disso, que primeiro vem a cobiça, o desejo. Só que depois que vem o desejo e é colocado em prática, aí gera a morte. Então, tem desejo?
está dentro do seu coração, domina. Porque nós temos o fruto do Espírito, e tendo o fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Então, se você tem o domínio próprio, você consegue dominar esse pecado antes que esse pecado te domine. Porque se você der vazão a ele, ele vai te dominar e aí vai ser um pouco mais difícil. Não é impossível, porque Deus liberta de todas as coisas. Mas vai ser um pouco mais difícil, porque ele vai começar a te dominar. E aí vai ser um processo. Vai ser algo que vai ser um pouco mais dificultoso do que se você dominar. Não colocar para fora, mas dominar aquilo que está tentando tomar a sua mente. Segundo subtópico. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Andaste segundo o curso desse mundo é segundo o sistema desse mundo. É interessante que João vai falar sobre isso na sua epístola. Ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí o comentarista vai falar sobre o que se tem no sistema do mundo, o porquê não se deve andar conforme o sistema do mundo. Porque o que domina o sistema do mundo é a imoralidade, é o furto, a mentira. São várias outras práticas. E se a gente anda conforme o sistema, se a gente ama conforme as coisas desse mundo, a gente vai viver nas imoralidades. A gente vai viver na mentira. A gente vai viver roubando. No tanto que Paulo, quando ele escreve para a igreja de Éfeso, ele vai dizer: aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que vivia uma vida de pecado, uma vida deliberada, agora não viva mais em pecado, porque se você foi resgatado por Deus, antes você andava assim, antes você vivia mentindo, antes você vivia roubando no seu trabalho, antes você vivia fornicando, adulterando, vivia na promiscuidade sexual, mas hoje não. Resgatado por Jesus, não. É vida nova, porque viver assim é algo do nosso passado. Viver assim é algo que nós andávamos, não andamos mais. No tanto que Paulo vai dizer no versículo 2 do capítulo 2, ele vai dizer, o Espírito atuava em nós, mas agora não atua mais, porque ele atua nos filhos da desobediência. Agora nós somos obedientes a Deus. E no que nós somos obedientes a Deus, nós não vamos andar mais no erro. Mentíamos, roubávamos, furtávamos, adulterávamos, fornicávamos, vivíamos na promiscuidade, na bebedice, nas orgias, mas agora é novidade de vida em Deus. Agora nós não andamos mais em trevas, agora nós andamos em luz. E se nós somos luz, nós temos que refletir essa luz dia após dia. Porque o sistema do mundo, ele está justamente englobado nessas coisas. No tanto que a mídia diz que homossexualismo é normal. A mídia diz que largar um casamento, casar com outra pessoa, se não der certo, larga de novo. Se não der certo, tenta de novo, porque o negócio é ser feliz, independente da forma que você está tentando ser feliz. Esse é o sistema do mundo. O sistema do mundo tem leis no Senado que é para ser aprovado, até mesmo de pais se casarem com filhos, filhos com seus pais, irmãos com irmãos. Só que isso não é aquilo que a Bíblia nos ensina. Esse é o sistema do mundo. Esse é o sistema que o mundo está tentando implantar para a gente. Mas o que a Bíblia nos ensina, que é a nossa bússola, que é a nossa direção, é outra coisa. É nós vivermos em santidade. É nós vivermos separados. É nós vivermos na diferença. É por isso que Malaquias vai dizer: e outra vez vereis a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, e o que
faz em nós haver uma diferença é justamente a nossa postura, é justamente a nossa novidade de vida. Lá fora, algumas pessoas conheciam a gente, era usuário de droga, era alcoólatra, era adúltero, era ladrão, era do tráfico. Mas aí depois que se aceita a Jesus, Jesus ele dá uma nova identidade. A gente vive em uma nova vida. E é por isso que nós somos nova criatura. E é aquilo que Paulo vai dizer: aqueles que andam em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, eles são novos. Não tem condenação sobre ele, não tem julgo sobre ele, porque está andando no Espírito de Deus, não está andando segundo a carne. O comentarista que vai colocar o subtópico 2 vai falar sobre a potestade do ar, que andávamos segundo os príncipes da potestade. Se fosse eu, no meu caso, Viviane, eu colocaria primeiro, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por quê? Eu costumo dizer, e é aquilo que Gálatas vai dizer, fala sobre o fruto do Espírito e a obra da carne. E eu costumo dizer que primeiro vem a obra da carne, para depois vir a atuação demoníaca. Porque primeiro eu tenho que dar legalidade, para depois Satanás atuar. Então, se eu dou legalidade, Satanás atua. Mas o comentarista colocou aqui primeiro, segundo os príncipes da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, como eu disse, eu acredito que primeiro há uma legalidade, eu dou abertura para que Satanás haja, e depois ele vai agir, porque a Bíblia é clara em falar sobre obras da carne. E aí, quando eu dou vazão para Satanás atuar, de fato ele vai atuar em mim. De fato, ele vai agir em mim, porque eu estou dando liberdade para ele atuar, eu estou dando legalidade para ele fazer alguma coisa. E existem muitas influências malignas, muitas ações malignas, porque tem pessoas que nós sabemos muito bem que elas são totalmente possessas por demônios. Existem pessoas que às vezes são internadas em alguma clínica que não é problema psicológico, que é demônio, que é ação, que vivem por aí uma vida miserável, que vivem por aí uma vida escravizados, porque Satanás está justamente atuando totalmente na vida deles. Satanás está totalmente ali agindo, coordenando os seus passos, está ali atuando nas suas falas, está ali atuando para que engane, para que destrua a vida de outras pessoas, para que haja na maldade, para que tire a vida de algumas pessoas, para que leve as pessoas para a perdição mesmo, para que virem usuários de droga, para que fiquem aprisionados, para que pessoas que outrora estavam vivendo dentro das suas casas, com as suas famílias, elas estão escravizadas por algumas situações que hoje estão morando na rua. Tem casa própria, tem família, mas prefere ficar na rua, porque está escravizado por um vício que deu primeiro vazão com a sua carne, e aí Satanás foi lá e agora atua totalmente na vida dele. É interessante que essas pessoas, elas, às vezes, elas estão tão cegas, tão escravizadas, tão aprisionadas, que tem gente que chega a tirar a vida do próprio membro da sua casa. Tem gente que, já ouvimos vários relatos em jornais, de pessoas dizendo que ouviu uma voz dizendo, mata o filho, igual uma criança que o próprio pai matou, que ele disse que ouviu uma voz que era para comer a cabeça do filho. Então, assim, certeza que é atuação demoníaca. E a gente vai ver Paulo falando mais para frente no capítulo 6, justamente dizendo
que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade, é contra as potestades do mal. E o interessante é que o contexto está falando de família, e é interessante que Satanás ele tenta destruir a família, que ele tenta destruir o lar, porque o lar é o reflexo de uma sociedade, o lar é o reflexo da igreja, o lar é o reflexo de tudo que a gente vive, porque se a gente tem um lar estruturado, se a gente tem um lar alicerçado em Deus, as coisas vão fluir, a sociedade vai mudar, mas só que se ele vai destruindo, se ele vai adentrando, tudo vai definhando, tudo vai desmoronando. E é isso que Satanás tem tentado fazer através de algumas pessoas. É destruir justamente os lares. É destruir justamente as casas. Só que aí Paulo vai dizer, olha, nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra as hostes espirituais da maldade. É contra as potestades. Só que a nossa luta contra eles só é vencido através da oração. Porque é através da oração que nós somos revestidos de toda a armadura de Deus. No tanto que Paulo vai dizer por diversas vezes no capítulo 6, orando em todo tempo, orando em todo momento, orando sempre, porque através da oração nós somos revestidos da armadura de Deus, e sendo revestidos da armadura de Deus, nós temos de fato armas para lutarmos contra as obras do mal, contra as potestades do mal. Aí o 2:3 vai dizer, andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Está falando sobre andar na vontade da carne, meu Deus, o horário. Andar na vontade da carne. Vou citar só um exemplo e pular para o outro tópico. Quando nós vamos ver a questão da carne, nós vamos ver que quando nós damos vazão a ela, quando nós damos legalidade a ela, quando nós deixamos a nossa natureza caída falar mais alto, tem hora que a gente faz igual Sansão, porque Sansão ele deu por diversas vezes vazão à sua natureza, no tanto que ele dizia, com meus olhos eu vi, com meus olhos eu desejei e eu quero. Aí outra pessoa que deu vazão à carne foi Davi. Ao invés de estar na guerra, estava passeando lá no palácio, lá no pátio do palácio. Ele vê Batseba tomando banho em cima do telhado, nua, acha bonita, quer para ele, manda trazer. Ele sabe que vai adulterar, porque ele conhece a família dela. Ele sabe que ela tem marido, mas ele quer e ele vai colocar em prática aquilo que ele quer. Quando nós andávamos, quando nós vivíamos no pecado, nós dávamos vazão à nossa carne, nós dávamos vazão à vontade da nossa carne. Mas, agora com Cristo, nós controlamos a nossa carne porque nós temos domínio próprio. Agora em Cristo, nós não damos lugar à nossa carne, nós não damos lugar aos nossos desejos, nós não damos lugar à nossa vontade, mas nós damos vazão ao Espírito de Deus. Porque tem hora que de fato a gente não consegue, porque o nosso maior campo de batalha é a nossa mente. E tem hora que a nossa mente está tão turbulenta, por causa de coisas que têm se passado nela, que a gente fica, às vezes, atordoado. Mas é aquilo que Paulo vai dizer em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 8. Para a gente pensar em coisas do alto, para a gente pensar em coisas boas, para a gente fazer cativo todo pensamento ruim, todo pensamento errado, e pensar em tudo aquilo que é do céu, em pensar em tudo aquilo que é bom, em pensar em tudo aquilo que pode trazer gozo de paz para a nossa vida, porque nós temos, como eu já disse, o domínio próprio, e nós conseguimos dominar os nossos pensamentos, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecado, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia, que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa. O apóstolo declara exultante, mas Deus,
que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. João 3,16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é outro exemplo do amor de Deus? É o que Deus fala para Oséias fazer. Ele vai lá, casa com uma prostituta, depois que casa com uma prostituta, ela volta para as suas práticas, depois que volta para as suas práticas, Deus diz para Oséias, vai lá e ama ela outra vez. Vai lá e resgata ela. É esse amor que Deus tem para conosco. E a graça de Deus, ela nos vivifica. Ela nos dá vida novamente. Porque nós vivemos os nossos delitos, os nossos pecados. Mas aí o que Deus fez? Ele entregou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, para que nós fôssemos resgatados. E sendo resgatados, vivificados com Cristo. Outrora estávamos mortos, Jesus morre, mas quando ele ressuscita, ele traz a gente junto com ele. Ele nos dá uma nova vida junto com ele. E é justamente disso que o comentarista estava dizendo, que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, no tanto que Lamentações de Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renova a cada manhã. Então, porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, nós temos oportunidade de desfrutar do amor de Deus. Nós temos oportunidade de vivenciar o amor de Deus. Porque é pela graça salvífica, é pela graça de Deus, é pelo favor imerecido. A gente não merece. É a misericórdia dele que nos trouxe até aqui. Vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas, aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Nós tivemos uma nova oportunidade com a morte de Cristo. Nós tivemos uma nova chance com a morte de Jesus no Calvário. Eu acho interessante que Nicodemos, ele sai na calada da noite para ir dialogar com Jesus. No que ele sai na calada da noite para ir dialogar com Jesus, ele vai fazer algumas perguntas para Jesus. Jesus vai ter um diálogo com ele, e no diálogo que Jesus está tendo com ele, ele vai falar, mas como que eu posso nascer de novo? E aí Jesus vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito, porque nascendo da água e do Espírito você vai conseguir ver Deus. Nascendo da água e do Espírito, aí sim você vai conseguir entrar nos céus. Porque se você não nascer de novo, Nicodemos, você não tem como desfrutar dessas coisas. Você não tem como ter o desfrute de toda a novidade que Jesus tem para trazer através da morte na cruz do Calvário. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e galardão nos céus. Presta atenção numa coisa. Satanás ele veio para roubar, matar e destruir.
No que Satanás vem para roubar, matar e destruir, Jesus Cristo se manifesta, mas ele se manifesta para dar vida e vida com abundância. Porque quando ele morre na cruz do Calvário, ele ressuscita, e ressuscitando, juntamente com ele nós ressuscitamos, e ressuscitando juntamente com ele, a abundância que ele tem para nos dar é a ressurreição, a abundância que ele tem para nos dar é a vida eterna, e a abundância que ele tem para nos dar é galardão nos céus. Então, automaticamente, Jesus morre na cruz do Calvário, em nosso lugar, é um sacrifício substitutivo, e aí, morrendo no nosso lugar, ele vai ressuscitar, e a gente ressuscita juntamente com ele, quando a gente o aceita como único e suficiente Salvador, e ele está aí para nos dar vida com abundância, e a vida que ele tem para nos dar com abundância, a herança que nós temos, é a ressurreição, é a vida eterna, e é o galardão nos céus. Então, nós somos vivificados pela graça, e além de nos tornar vivos de novo na presença de Deus, ainda nós temos uma herança junto com Jesus. Vamos para o último tópico. A salvação não vem das obras. Efésios 2, 8, 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Graça como meio da salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios capítulo 2, 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça, traduzida no grego, é charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Graça comum e graça especial. A graça comum é aquela que nos atrai para aceitar a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Mas a graça especial é aquela que nos faz vencer o pecado dia após dia. Primeiro, somos atraídos pela graça comum, que é o favor imerecido de Deus, que é a graça que nos atrai para nós sermos resgatados. E depois, nós temos a graça especial, que é a graça que nos dá o poder para vencer o pecado. É a graça de Deus que nos é concedida para nós vencermos as adversidades, para nós vencermos aquilo que Satanás às vezes nos atrai, para que possamos cometer. Eu acho interessante que a graça traz em si o livre-arbítrio também. Porque Deus, ele não aprisiona ninguém. Eu costumo dizer que nós somos servos de orelha furada. E servos de orelha furada, ou escravos de orelha furada, é aquele escravo que teve a sua orelha furada, porque ele está servindo ao seu Senhor não por obrigação, mas por amor. Então, a qualquer momento ele pode sair e ir embora, porque ele é livre, porque está com a sua orelha furada. E é assim que nós somos escravos, servos de orelha furada, porque nós servimos a Deus por amor e não por obrigação. Porque com o livre-arbítrio, nós temos a decisão, ou eu sigo com Cristo ou eu não sigo. É aquilo que o próprio Cristo disse, é 2 caminhos, é eu que decido qual caminho que eu vou seguir, é eu que decido para qual caminho eu vou continuar percorrendo nele, porque Deus não aprisiona ninguém, Deus, ele não aprisiona pessoa nenhuma. E a questão das obras, elas devem ser vivenciadas, como eu disse. A salvação não vem pela nossa obra. Não é mérito nosso, não é porque nós fazemos alguma coisa, não. A salvação é dom de Deus, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus. Mas é aquilo que Tiago vai dizer, que a fé sem obra é morta. Se automaticamente eu digo que sou salvo, mas eu não vivo em novidade de vida, a minha postura não é outra, as minhas obras não é outra, então eu não fui salvo de fato, então eu não fui resgatado de fato, eu ainda estou vivendo morto. Mas quando a gente é sim de fato vivificado, nós vivemos em novidade de vida em Cristo, porque
A salvação é dom de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é frequentador de culto, não é porque você é dizimista, não é porque você ajuda os mais pobres, não é porque você faz boas ações, não é porque você é casto, não. É dom de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Os seus atos não podem trazer salvação para você, mas quando você é salvo, você vive uma nova vida, você vive uma nova postura em Cristo. Só vou ler para finalizar. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endosar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós, para dizer que não somos nós que trazemos a salvação. E trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras. Salvação não vem de obras. O que indica não se tratar de recompensa em algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo pelo esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Então, se antes andávamos em delitos, andávamos em más obras, depois de salvo, nós andamos fazendo boas obras. Não porque as nossas obras nos salvam, mas é porque a evidência de sermos salvos é vivermos em novas obras. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, a salvação nos faz ter boas obras. E quando nós somos salvos, nós vivemos em novidade de vida. Antes, como andávamos em treva, andávamos na perdição, vivíamos debaixo da ira de Deus. Mas depois que nós somos vivificados, nós somos adotados por filhos, por Deus. E aí nós vivemos em novidade de vida. Nós temos salvação e vivemos com boas obras. Não para sermos salvos, porque a salvação é dom de Deus. Mas é porque a atitude de um salvo é viver em novidade de vida. Amém? Glória a Deus, abençoe nossa irmã Viviane, tão jovem, já dedicada a ensinar a palavra do Senhor e envolvida na obra do Senhor. Que Deus abençoe a nossa irmã Viviane. Amados irmãos, nós chegamos ao final da nossa escola bíblica dominical online, já convidando a todos para participar hoje às 17 horas, né? Vamos estar presentes aqui. Quem vai estar pregando hoje é o pastor Vanderlei Loureiro, Tocha Purim. Pode vir que Deus tem uma palavra para você. Quero que agradecer aos nossos irmãos, né, que estiveram online, em todo momento aqui participando, Simone Rocha, Alessandra, pastor Wallace Ventura, nosso pastor, companheiro, José Mário Pereira, Fábio de Oliveira, pastor Wagner Luz, Fábio Miranda, presbítero Fábio Miranda, uma bênção. Nosso pastor titular dessa igreja, o pastor Amazildo Gonçalves, irmã Rosângela Gomes, minha esposa Rosângela Pereira Gonçalves Arnaldo, que Deus abençoe, presente, Cristiano Santo, Dalva Pereira, Dorca Gomes, Edna Inácio, irmã Denilda, nossa presidente do Círculo de Oração, irmã Tatiane, nossa presidente do Jovem, irmã Sara Pereira, esposa do pastor Wallace,
Marlene Vidal, Laureni Vidal e o irmão Erivelto, com certeza, junto com ele, a irmã Araci, que não perde uma escola dominical. Já estamos com saudade da irmã Araci, né? Ela que faz a abertura da escola dominical com 2 louvores, nós já estamos com saudade da nossa irmã Araci. Que Deus abençoe. Nós vamos estar orando e encerrando a EBD de hoje, e logo mais às 17 horas estaremos presentes. Que Deus abençoe nosso diácono Léo, nosso irmão, o Isaac, que Deus abençoe, né? E mais tarde vamos estar aqui. Maravilhoso Deus, nós te louvamos por esse momento, por essa oportunidade de ouvir a tua palavra, de sentir a tua presença, Senhor, que o Senhor possa continuar nos abençoando, nos dando um dia abençoado, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida de cada um, da família de cada um que esteve presente na manhã de hoje. Senhor, nós pedimos a tua bênção sobre a nossa igreja, o nosso pastor, os nossos obreiros, Senhor, que com certeza estão se preparando, orando, estudando, para quando, Senhor, nós voltarmos para ensinar o teu povo, estar junto com o teu povo, meu Pai. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor possa suprir a necessidade de alimento em cada casa na manhã de hoje, aquele que não tenha, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração de alguém para que possa levar, para que não haja falta de mantimento em nenhuma residência, em nenhuma casa, Senhor, que o Senhor possa abençoar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Com o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos que guarda e espera a vinda de Jesus. Digamos todos, amém. Que Deus abençoe.